Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui no meu e no seu canal Despertar da Fé e hoje falaremos sobre os livros apócrifos. Esses livros, eles foram escritos no período intestamentário. Que período foi esse? Foi aquele período em que Deus passou 400 anos sem falar com o povo de Israel. Eu, quando aceitei Jesus, há mais ou menos 25, 26 anos atrás, eu cheguei a alcançar Bíblias, que quando chegava no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, havia lá 4 folhas em brancos. Cada folha daquela correspondia a 100 anos que Deus não se comunicou com o povo de Israel. Depois dessas 4 folhas se iniciava o Novo Testamento com o nascimento de Jesus Cristo. Se você alcançou também ver essas Bíblias, faça um comentário aqui no nosso canal, porque eu gostaria de saber se você também chegou a alcançar essas Bíblias. Então, irmãos, esses livros, eles foram escritos nesse período, mas eles nunca fizeram parte do cânon hebraico, e eles foram oficialmente adotados pela Igreja Católica no dia 8 de abril de 1546, no Concílio de Trento, que foi um concílio que foi feito contra os reformadores. Então, o que foi que aconteceu, então, nesse período? A Bíblia, ela foi traduzida pelos protestantes para a língua do povo. E, desta forma, eles argumentavam que algumas doutrinas da Igreja Católica, elas não tinham base bíblica, como, por exemplo, a intercessão pelos santos, a oração pelos mortos e o purgatório. Eles não tinham base bíblica, eles não tinham apoio bíblico para essas doutrinas, e aí os protestantes, eles iam às ruas e eles falavam sobre isso naquele tempo, e não só isso, mas entre outras doutrinas que havia na Igreja Católica e que os protestantes, eles foram contra. Em resposta aos protestantes, o Concílio de Trento, eles aprovaram 7 livros a mais, e que esses 7 livros, eles deveriam ser aceitos por todos naquela época, e aqueles que não aceitassem esses livros que foram aprovados pelo Papa, eles seriam considerados como pessoas anátemas. E que livros foram esses? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Baruque e Sabedoria, além dos acréscimos que eles têm no livro de Esther e no livro de Daniel. Estes livros apócrifos, eles dão base a algumas doutrinas que elas não podem ser sustentadas pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o ensino do purgatório. Dar esmola purifica o pecador do seu pecado. Pode orar e fazer sacrifício pelos mortos. A Imaculada Conceição de Maria. Esses livros também ensinam que os demônios, eles podem ser expulsos por feitiçarias. Que a vingança, o egoísmo e a crueldade não são atitudes condenáveis. Então, esses livros, irmãos, é que dão base a essas doutrinas, a essas heresias, entre outras heresias também que existem nesses livros. Nem Jesus, irmãos, e nem os apóstolos citaram nenhum desses livros que nós conhecemos eles como apócrifos. E por que eles não citaram? Porque eles não consideravam esses livros inspirados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Senhor. Inclusive, Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, assim também como o Papa Gregório, eles também não acreditavam na inspiração divina destes livros. E esses livros podem ser estudados? Sim, irmãos. Esses livros podem ser estudados como livros históricos, mas não como escritura sagrada, não como revelação de Deus,
porque esses 7 livros não têm autoridade espiritual. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Vamos continuar por aqui, sempre trazendo alguma novidade a respeito da palavra. E eu quero lhe pedir que se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe este conteúdo com aqueles que você entende que precisam dele. Amém?